Fala galera do QI Cursos, professor Thales Diego, para o nosso vídeo sobre textos argumentativos. Como eu havia prometido no vídeo passado, hoje nós vamos analisar a nossa segunda redação, né, a nossa segunda produção textual, ainda sobre esse tema, né, do coronavírus, só que nesse caso, com a segunda abordagem. O nosso tema de hoje será sobre o coronavírus e a emergência na saúde global, já que nós estamos tratando de uma pandemia. E o objetivo do nosso vídeo é exatamente fazer com que vocês consigam observar as relações que a gente estudou até agora, né? Então, introdução, desenvolvimento, conclusão e todas as partes que vão constituir, né, essa estrutura. Essa segunda redação, ela é do site Redação Online. Eu encontrei uma redação bem interessante lá sobre esse tema e escolhi para a gente poder analisar, certo? Vocês vão poder observar aí que existem algumas partes que estão grifadas ou sublinhadas. Eu já fiz isso para facilitar aí a visualização de vocês, certo? E nós vamos começar pela introdução. Então vejam, ele diz o seguinte: após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, o vírus influenza sofreu uma mutação genética e provocou uma pandemia que se espalhou de maneira célere ao redor do mundo, do globo. De forma análoga, recentemente na China, um novo vírus denominado de Covid-19 ou coronavírus sofreu uma modificação e se dispersou aceleradamente através dos continentes. Tal situação torna-se uma problemática grave, uma vez que o vírus possui alto índice de contágio e oferece emergência na saúde global. Desse modo, a situação se torna ainda mais grave, seja pela omissão governamental de alguns países, seja pela negligência governamental da sociedade. Gente, eu achei essa introdução perfeita, ela é muito bem organizada, vocês podem perceber aí até mesmo pelos grifos que eu fiz, né? Na primeira parte, que está sublinhado, começando por após a Primeira Guerra Mundial e indo até continentes, nós temos uma contextualização histórica, né? Então uma alusão histórica referente ao assunto. Ele utiliza a referência da Primeira Guerra Mundial para poder colocar a gente no tempo, e depois ele cita o que aconteceu em relação ao vírus da influenza, né? O mais interessante nessa alusão histórica é exatamente a relação que o autor do texto, ou a autora do texto fez em relação ao coronavírus. Então, você consegue perceber que nas três primeiras linhas ele cita o fato histórico, né, o fato do vírus da influenza ter causado, né, transtornos e danos à sociedade ao redor do mundo. E depois ele utiliza até um elemento coesivo, né, de forma análoga, para relacionar essa questão, né, ao fato do que está acontecendo com o coronavírus. Logo após, aí em vermelho, vocês conseguem observar a tese, né, o ponto de vista. Então, o autor ele começa contextualizando e depois ele vai apresentar, né, o ponto de vista, que é exatamente o fato dessa problemática ser grave, né, porque possui um alto índice de contágio e oferece, né, emergência à saúde global. Então, essa parte em vermelha é a tese, né, do autor e está bem explícita, está bem, né, organizada. No final do texto, como eu já comentei em outros vídeos, e até mesmo na nossa live, né, na semana passada, é interessante que o autor ele coloca, né, ele organiza os dois argumentos que serão desenvolvidos na próxima parte, no desenvolvimento, né? Então ele coloca que essa situação ela está acontecendo em relação ao coronavírus exatamente por causa da omissão governamental, né, de alguns países. Nós sabemos que países em que a situação está bem complicada, os governantes eles demoraram bastante, né, para poder começar a tomar medidas como o próprio isolamento, né? Então, os Estados Unidos, a Itália, né, a Espanha, foram países que demoraram a tomar medidas e, infelizmente, né, a questão lá ficou bem complicada. E aí ele cita outra coisa que será desenvolvida, que é exatamente essa questão da negligência governamental da sociedade. Então, nós sabemos que, na situação em que nós estamos em relação ao coronavírus, o papel da população é muito importante, né? Realmente fazer o isolamento social, ficar em casa, né? Ter os cuidados de higiene que nós já, né, estamos cansados de saber. Então, tudo isso aí entra no papel da sociedade, né, para poder combater essa pandemia.
Gente, no segundo parágrafo, que é o primeiro de desenvolvimento, ele vai desenvolver exatamente a primeira ideia, que é o fato de alguns países terem demorado, né, a tomar essas medidas. Então, vamos ver. Mormente, é importante destacar como as nações devem agir rapidamente contra a disseminação do vírus. Conforme dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, a letalidade de casos confirmados no mundo chegam a quase 4%, mas na Itália alcançaram aproximadamente 7%. Isso porque os governantes da península agiram de forma inobservante às recomendações da OMS e demoraram para sancionar medidas protetivas, contribuindo assim de forma eficaz para a proliferação da doença. Consequentemente, o número de infectados e mortos aumentou e sobrecarregou o sistema de saúde. Então, nesse caso aí, ele está utilizando uma outra forma de argumentação e de construir conteúdo sociocultural, né, que é a utilização de dados estatísticos. Esses dados, eles para poder serem utilizados, eles precisam estar legitimados, né, por alguma mídia conhecida ou até mesmo por alguma organização ou associação ou alguma ONG, né, como ele utilizou aí a Organização Mundial da Saúde. Então, o fato dele ter citado a OMS, né, foi o que realmente legitimou o conteúdo sociocultural dele, né? Então, depois que ele utilizou o elemento coesivo, né, conforme, né, ele citou a organização, a OMS, e utilizou os dados. Gente, outra coisa muito importante nessa relação de utilizar dados estatísticos e de qualquer construção de repertório sociocultural é relacionar as informações com o que você está discutindo. Então, ele, após utilizar os dados, né, aproximadamente 7%, ele vai relacionar isso, né, essa informação que ele disse, né, com o que ele está discutindo. Então, isso daí se deu exatamente porque os governantes demoraram, né, para sancionar essas medidas, ok? O outro parágrafo de desenvolvimento, que também inicia com um elemento coesivo, né, em segundo lugar, ele vai fazer uma citação de autoridade, que também é uma forma de construir repertório sociocultural e também é um mecanismo argumentativo, né? Então, quando a gente for ter uma aula sobre elementos argumentativos, nós vamos ver que a alusão histórica que ele utilizou no primeiro parágrafo, né, serve também como elemento argumentativo. O que ele utilizou, os dados estatísticos do segundo parágrafo também servem, né? E agora no terceiro parágrafo, a citação de autoridade também é uma outra forma de construir argumentação. Esse texto ele é repleto de conteúdo sociocultural, né? Ele usa nos 3 primeiros parágrafos assim de forma muito bem organizada. Então ele diz assim: em segundo lugar, vale destacar que a displicência do corpo social coloca em risco toda a saúde global. Segundo o filósofo São Tomás de Aquino, um problema social grave só pode ser solucionado através de ações humanas desencadeadas pela mobilização ao próximo. Então, essa é a citação. Contudo, isso não se torna realidade, uma vez que a população promove estereótipos sobre a questão e nega tomar medidas preventivas. Paralelamente a isso, as medidas ajudam no compartilhamento de notícias, as mídias, desculpem, ajudam no compartilhamento de notícias falsas, o que pode resultar em perda letal. Nesse sentido, a emergência na saúde torna-se clara e intolerável. Então, vejam, mais uma vez ele relaciona, né, a citação, o conteúdo sociocultural, à discussão, nesse caso aí fazendo uma relação de oposição, através do elemento coesivo com tudo, e aí ele relaciona que o problema que é citado, que poderia ser resolvido, como citou o São Tomás de Aquino, acaba não sendo porque muitas pessoas, né, não entram na luta, acabam criando, né, fake news, estereótipos, né, de que, como o nosso presidente disse, é uma gripezinha, ou como muitas pessoas estão fazendo e indo para as ruas, né, para pedir o fim do isolamento social, né, através de carreatos e tudo mais. Então, essas medidas que são tomadas por uma parte da população, o fato de muitas pessoas não estarem seguindo, né, as recomendações da OMS, acabam fazendo com que a pandemia ela, não diminua, né, ou não se estabilize, certo? Por fim, na conclusão, que também está muito bem desenvolvida, como vocês estão vendo aí, ele vai encerrar fazendo 2 propostas de intervenção, né, já que nós estamos tratando de um texto dissertativo argumentativo.
Ele inicia com um elemento coesivo, né? Portanto, que indica a conclusão, e aí ele começa a elaborar a primeira proposta, que nesse caso não é tão desenvolvida. Então, veja, são necessárias medidas para mitigar a situação atual. Para tanto, o governo federal de cada país, que é o agente, deve seguir os protocolos de saúde e reduzir os números de casos, que é a ação. Isso deve ser feito por meio de verbas governamentais investidas na infraestrutura de hospitais e pesquisas científicas. Isso daí é o modo meio, a fim de encontrar uma vacina, que é o efeito. Mas ele não vai detalhar, né, nenhum dos três pontos anteriores, então ele acaba não tendo detalhamento. Ademais, aí ele começa a segunda proposta, né? A Organização Mundial da Saúde deve promover, em nível mundial, palestras educacionais. Então, a Organização Mundial da Saúde é o agente. Deve promover palestras educacionais é a ação, por meio de ambiente virtual, modo meio. Os cursos deverão ocorrer gratuitamente com médicos que informem aos internautas como agir neste momento. É um detalhamento, né? Ele está detalhando a ação, ou ele pode estar detalhando o próprio, né, modo meio. Então, ele está dando algo a mais para esses dois elementos. A finalidade de tal feito encontra-se em diminuir o percentual de casos e proporcionar consciência coletiva. Então, quando ele diz a finalidade de, ele está anunciando o efeito. Assim, talvez o problema possa ser solucionado e a pandemia atual possa ser estagnada. Então, é mais um detalhamento, que a gente chama de efeito do efeito. Ele está detalhando, né, ele está dando uma consequência do efeito. Então, é um efeito do efeito, que serve como detalhamento, certo? Então, é uma proposta de intervenção bem desenvolvida. Ele poderia ter eliminado a primeira, né, ter deixado só a segunda, que já seria suficiente, no caso de um texto dissertativo, para que ele tivesse os 5 elementos. Mas, nesse caso, se ele realmente tivesse espaço, né, para escrever as duas, não teria problema, até porque uma poderia servir como proposta de intervenção mais específica, né, para cada país, e uma outra mais geral, como ele utilizou aí a Organização Mundial da Saúde. Ok? Então, é um texto muito interessante. Se a gente fosse analisar aí os elementos coesivos, né, a questão ortográfica, talvez ele perdesse assim um pontozinho ou outro, né, em relação à questão ortográfica. Eu até modifiquei alguns erros que eu encontrei para a leitura ficar melhor, mas é um texto que com certeza é acima de 90, certo? Então, até a próxima aula, a gente vai continuar depois analisando outros textos. E valeu, abraço.